Lição da Escola Sabatina dos Adultos. Recapitulação da semana de 18 a 24 de abril. Esta semana estudamos a lição 4 do segundo trimestre de 2026. A importância da Bíblia. 7 dias, 7 ângulos diferentes de uma mesma realidade. Antes de avançar para a próxima semana, vale parar e ver o que cada dia revelou e o que todos eles juntos dizem. No sábado, a semana começou com a pergunta mais básica: por que a Bíblia importa? A lição abriu com o verso para memorizar da semana, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Não foi uma abertura suave. Foi uma declaração de natureza. Antes de explorar o que a Bíblia faz, o estudo estabeleceu o que ela é. E estabeleceu que essa questão não é acadêmica, é existencial. Numa cultura que questiona tudo, a pergunta sobre a importância da Bíblia não pode ser respondida com hábito ou tradição. Precisa ser respondida com convicção. No domingo, o estudo virou o ângulo. Em vez de perguntar por que a Bíblia é importante, a lição perguntou por que tanta gente não a lê. A resposta foi direta. Existe um adversário que tem estratégia. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, fala em um Deus que cegou o entendimento dos incrédulos. Não é descuido, é ataque. A principal arma de Satanás não é convencer alguém de que a Bíblia é errada, é convencer de que pode ser deixada para depois. O domingo foi um lembrete de que indiferença à palavra raramente é acidente. Na segunda-feira, a questão foi autoridade. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17, estabelece que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça. Mas o estudo foi além da declaração, mostrou que a autoridade da Bíblia não depende de ela ser aprovada por outras fontes. Isaías, capítulo 55, versículo 9, afirma que os caminhos de Deus são mais altos do que os caminhos humanos. A autoridade das Escrituras vem de quem as escreveu, não de quem as reconhece. Isso muda a postura de quem lê, de árbitro para discípulo. Na terça-feira, o estudo confrontou o clima cultural. Em 2017, a revista Time perguntou na capa: a verdade está morta? A lição tomou essa pergunta e a levou para o terreno espiritual. Numa cultura onde tudo virou narrativa e cada grupo constrói a sua versão da realidade, Jesus não disse que tem a verdade ou que conhece a verdade. Disse que ele é a verdade conforme João, capítulo 14, versículo 6. E João, capítulo 17, versículo 17, conecta essa verdade diretamente à palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A terça foi sobre âncora. Num mundo sem chão, a Bíblia é o chão. Na quarta-feira, a lição entrou no que a própria Bíblia diz sobre si mesma. Hebreus 4, versículo 12. O mesmo verso que abriu a semana no sábado. Foi explorado com profundidade. Uma espada de 2 gumes corta de fora para dentro. Mas a palavra penetra até dividir alma e espírito. Ela chega onde nenhuma análise humana chega. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Garante que essa palavra nunca volta vazia. E Davi, no Salmo 119, versículo 50, encontrou nela consolo no meio da angústia. A quarta foi sobre poder real, não o poder que impressiona, mas o que transforma. Na quinta-feira, o foco virou para dentro. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. O estudo não foi uma crítica, foi uma explicação. A Bíblia não funciona como um livro comum porque não é um livro comum. A condição do coração de quem lê determina muito do que acontece na leitura. E 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, mostrou que a palavra opera em quem crê. A fé não precisa ser perfeita. Marcos, capítulo 9, versículo 24, mostra que até a oração ajuda-me na minha incredulidade. É suficiente para Deus agir. Na sexta-feira, o estudo chegou a uma imagem que amarra a semana toda. Mateus, capítulo 12, versículo 34. Já a boca fala do que está cheio o coração. Se as palavras revelam o interior de quem fala, então a Bíblia, que é a palavra que saiu do coração de Deus, revela o interior de Deus, não uma doutrina sobre ele. Ele mesmo,
Hebreus, capítulo 11, versículo 3 e Salmos, capítulo 33, versículo 6, mostram que esse mesmo coração criou os mundos pela palavra. E Efésios, capítulo 6, versículo 17, chama essa palavra de espada do Espírito, uma arma ativa, presente, que ainda opera. Quando você olha para os 7 dias juntos, um fio aparece. A semana começou perguntando por que a Bíblia importa e foi respondendo em camadas. Porque ela é viva e não morta, porque existe quem queira nos afastar dela. Porque sua autoridade não depende de aprovação humana. Porque ela é a única ancoragem numa cultura de narrativas relativas. Porque ela se descreve como viva e eficaz. Porque ela opera em quem a recebe com o coração aberto. E porque cada página dela é uma janela para o coração de Deus. Nenhum desses ângulos é redundante. Cada um ilumina o mesmo objeto de uma direção diferente. E o objeto é sempre o mesmo. A Bíblia não é um livro sobre Deus. É a palavra que veio de Deus para você. Uma pergunta para levar desta semana toda: se você tivesse que escolher um único dia desta lição que mais tocou algo dentro de você, uma ideia que ficou, uma frase que incomodou, uma verdade que você precisava ouvir, qual seria? Vale a pena voltar a esse dia antes de a semana seguinte começar. Na semana que vem, a lição 5 começa. Se este canal tem sido útil para o seu estudo, considere compartilhar com alguém que também acompanha a lição. E se você ainda não está inscrito, se inscreve agora. Os estudos saem todo dia, às 00:30.